primeiro deixa eu me apresentar, eu sou Eduardo Stalinho, eu sou dojeiro e programador Python, acho que posso dizer que oficialmente há 8 anos. Sou um programador formado por Coding Dojos, né? Eu fiz faculdade de Geografia e depois conheci o Dojo no Rio de Janeiro e comecei a participar e logo depois comecei a trabalhar com isso, comecei a trabalhar com desenvolvimento, primeiro com administração de sistemas e depois desenvolvimento, mas foi a partir dessa experiência e graças a essa comunidade, principalmente a comunidade Python e a comunidade de desenvolvedores do Rio, que eu estou aqui 8 anos depois dando essa palestra. Bom, vamos lá. Por que uma palestra sobre experiências lúdicas na comunidade Python? Porque a gente, acho que no ano passado, na Python Brasil de BH, eu pelo menos identifiquei alguns desafios que a gente tinha enquanto comunidade e a necessidade da gente ter um ferramental e distribuir esse ferramental de ação nas comunidades locais. Bom, nas cidades de interior ou não do interior, nas capitais também, e também a gente tinha um dos desafios desses era que a gente estava vendo um conflito de gerações, gente nova chegando e tal, e é um conflito geracional que é natural, e a gente tem que saber trabalhar com isso e aproveitar isso, que é muito bom. Isso é um problema muito bom. Tipo, claro que não é um problema ruim. Tá. Bom, então eu dividi essa palestra aqui em 2 partes. Experiências lúdicas, o que são experiências lúdicas, o que é a comunidade e o que é a comunidade Python. Não tem uma definição do que é comunidade. Eu acho que a gente tem que ter uma definição do que é a comunidade Python. E para isso eu fui estudar algumas coisas, né? Bom, Python, programação e a comunidade de tecnologia são comunidades que estão baseadas num primeiro momento em vários momentos e para várias pessoas ao nosso trabalho, né? É o que a gente faz para fechar o mês. Sim, é o que a gente faz para sobreviver, né? E existem várias maneiras que a gente se relaciona na comunidade, e muitas palestras, por exemplo, sobre que tem live coding ou que mostra qual foi o seu último projeto e tal, que são palestras muito legais, eu gosto bastante, também são formas de interagir. Só que não é só isso, não é só assim que a gente interage na comunidade, né? A gente tem uma forma de interagir que, bom, num estudo que eu fiz sobre filosofia, que está relacionada a todo o resto. Todo o resto. Não é trabalho, não é o seu dia a dia, o que você faz para o seu dia a dia de trabalho, o que você faz para viver. Não é o projeto que você apresentou, não é só isso. É a necessidade de interação entre as pessoas e como essas interações acontecem. Essas interações, elas não necessariamente estão relacionadas ao trabalho e ao produto do nosso trabalho, né? E nisso se encaixam as experiências lúdicas, né? Primeiro, nesses estudos que eu fiz, né, um estudo que é muito importante de filosofia e que eu parei para ler um livro de algumas páginas, eu tinha parado de ler filosofia depois que eu acabei a faculdade de geografia, é um livro da Hannah Arendt chamado Condição Humana, que fala sobre isso, sobre esses três aspectos da vida humana, da vida ativa que ela chama, que é o trabalho, né, o que a gente faz para sobreviver. Isso é bastante diferente do pensamento natural do século XX, né, que centraliza muito o trabalho, centraliza muito a economia, etc. E esse estudo dela me parece que é um antídoto para
estados totalitários. A Hannah Arendt teve uma história de vida também contra estados totalitários e tal. É um antídoto para o totalitarismo. E eu acho que a comunidade Python é um antídoto para o totalitarismo também. A gente não está aqui para tomar conta das coisas e tal, mas porque nós interagimos de maneiras muito diversas. E, bom, há pouco tempo atrás começamos a usar o Pessoas Maior que Tecnologia para mostrar que, tipo, as pessoas são muito importantes e não é simplesmente uma questão de aceitar as pessoas e aceitar as diferenças, mas de valorizar as diferenças. Qual foi a frase da comunidade Python? Eu vou tweetar isso, pelo amor de Deus. Totalitarismo. A comunidade Python é um antídoto ao totalitarismo, tem esse antídoto ao totalitarismo. Bom, nesse livro dela, ela fala, e aí partindo para as experiências lúdicas, para o lúdico, nesse livro dela ela usa uma citação do Adam Smith meio que de uma forma pejorativa, que ela fala, o Adam Smith, que era o cara que centralizou toda a economia, que fez todo aquele trabalho de economia política e tal, ele dizia, e tem todo o resto, mas todo o resto é brincadeira. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Bom, a Hannah Arendt não gostou desse todo o resto é brincadeira. Eu gostei. Qual que é o problema de ser uma brincadeira, né? Eu acho que, bom, toda a experiência lúdica, na verdade, é uma experiência que desde a infância nós temos, que é de tentar definir formas de interação a partir de regras que não tem um objetivo em si, né? Não é uma coisa que a gente, eu quero, sei lá, ganhar dinheiro. Não é isso. O objetivo às vezes é se divertir ou rever existem várias coisas, tipo, às vezes rever uma parte da história. Isso tem a ver com fluxos de narrativa, a história do planeta. O lúdico passa por várias coisas como essa, né? Bom, dando exemplos, existem jogos muito antigos, muito antigos na África que são relacionados ao planejamento econômico, o planejamento de colheita, que é a Mancala, né? Esse planejamento econômico não necessariamente é o planejamento que você vai fazer, mas é a forma de ensinar as pessoas a planejar a colheita. E no final, você está ali fazendo isso de uma maneira lúdica, né? De uma maneira a contar uma história, né? Eu acho que tem muito isso de contar uma história. Eu estou sem tempo. Tá. Bom, aí eu vou falar da principal experiência lúdica que a gente teve, que eu tive, que faz parte da minha experiência, que é muito importante para a minha experiência e eu acho que é muito importante para a experiência de todo mundo, que é o Coding Dojo, né? Bom, o Coding Dojo, eu acho que a gente consegue definir o Coding Dojo como um jogo. A gente não tem um objetivo em si para o Coding Dojo. A gente tem um desafio, a gente cria desafios, define coisas, mas não temos um objetivo em si. Usando o TDD e usando o Baby Steps, que são técnicas de programação, a gente consegue juntar cada vez mais pessoas para aprender a programar, e não necessariamente essas pessoas vão virar programadoras, mas a gente consegue juntar cada vez mais pessoas, consegue treinar os programadores como se fosse um jogo de Mancala, né? Quando o importante era planejar a colheita, jogava-se Mancala. Quando o importante é programar para um programador e tal, o importante é treinar a programação a partir de um Coding Dojo, né? E o Coding Dojo tem regras bem específicas e um ritual bem específico, né? Assim como diversos outros jogos, desde a Mancala, do jogo de Go, até os RPGs modernos. Então, esse é o diagrama, basicamente, de como é um Coding Dojo, e a gente está trabalhando agora num projeto para fazer esse diagrama aqui virar um livro de algumas páginas, com várias dicas de como se portar, de funcionamento, que
leva esse diagrama em consideração, mas que adiciona também uma narrativa, a necessidade de da gente entender o outro, etc., a partir de valores que a gente aprendeu praticando. O que a gente fez foi praticar. Além dessa experiência do Coding Dojo, existem diversas outras experiências dentro da comunidade que são importantes para trazer pessoas novas e que eu considero como experiências lúdicas. Por exemplo, a Lightning Talk. Eu gosto de, por exemplo, ficar lá na frente apresentando o pessoal para a Lightning Talk, porque é uma coisa que chama gente nova e tem uma regra bem definida, são 5 minutos e tem uma coisa que tipo, todo mundo tem que aplaudir. Assim, essas regras parecem detalhezinhos ou parece uma piada, parece uma coisa engraçada, mas são coisas que se a gente consegue definir esse ritual bem, para fazer com que as coisas sejam mais, como posso dizer, sejam mais inclusivas, né, a gente consegue fazer de uma forma melhor e juntando cada vez mais gente. E tem uma outra coisa também. As nossas experiências lúdicas, o Coding Dojo, o Lightning Talk e qualquer outra experiência que vocês talvez possam mostrar, elas têm também uma definição que assim, elas equalizam o novo com o velho, ou equalizam o iniciante com quem programa há 40 anos. Se você for num Coding Dojo, você vê essa equalização bastante. Às vezes um iniciante chega e fala, pô, eu não consigo programar, não sei programar. Depois que programa a primeira vez, a pessoa fala, nossa, eu sou tão bom assim, sabe? E anda pra frente. Tá. Bom, a ideia dessa palestra é criar esse antídoto antitotalitário, né? Dentro da nossa comunidade. É uma coisa que a gente já tem, mas a gente tem que valorizar bastante, né? A gente tem que valorizar muito a diversidade, a gente tem que valorizar muito as pessoas novas, a gente também tem que valorizar a experiência, né? Mas é muito importante a gente valorizar o diverso, valorizar quem está chegando, e não é simplesmente aceitar, né? É valorizar, é falar, essas pessoas aqui é que vão tocar a comunidade daqui a um pouco de tempo e tal. Bom, podia dar experiências de, mil coisas aí. Queria dar um parênteses ainda, faltando 5 minutos, um parêntese de quais foram os desafios que a gente teve nos últimos anos que me fizeram pensar nisso, né? Em 2012 estava eu no Rio de Janeiro e fui na minha primeira Python Brasil. Eu assisti uma palestra que era sobre a Python Brasil, a comunidade Python do Brasil tem crescido, não sei o quê, mas a gente tem um monte de desafio. Não existiam os eventos regionais, tinha Python Nordeste, foi a primeira vez que teve uma Python Nordeste, e teve uma palestra de um membro da comunidade, o Érico Andrei, não sei se está no Brasil ainda mais, voltou, se está lá, está aqui, está na Alemanha, o Érico Andrei falando, a gente tem que localizar a comunidade, e isso deu muito efeito. Só que um dos efeitos foi esse conflito de geração que eu tinha falado lá no começo. Muita gente nova, né? E muita gente querendo entender como é que as coisas funcionam. Eu acho que é o momento da gente definir regras que valorizem essas pessoas novas, não que aceitem essas pessoas novas. Não é simplesmente dizer que a porta está aberta, é dizer que a porta está aberta e o tapete vermelho é para quem está chegando agora, né? Quem não é do tapete vermelho, tá aqui fazendo coisa, cara, tá resolvendo problema e tal. E as pessoas, pelo exemplo, conseguem seguir para isso. Então, acho que essa é a ideia final, né, que eu queria deixar, que não é simplesmente de aceitação, mas é de valorização do novo, né? As nossas experiências, quando são lúdicas e quando levam a um fluxo onde as pessoas conseguem participar, onde a experiência é equalizada, essas experiências lúdicas, essas experiências, elas têm esse mecanismo e essa qualidade, né, que é de equalizar as pessoas.
né? E equalizar as pessoas não é uma forma de equalizar, assim, dizer somos todos iguais, mas é dizer cada diferença que tem aqui é importante, né? Cada pessoa diferente que tem aqui é importante, inclusive o mais importante é isso, né? O equalizar é nesse sentido, né? Bom, eu acho que isso, foi tipo uma viagem sobre quais as experiências que a gente pode travar na comunidade, que a gente pode tratar na comunidade. Eu queria deixar o convite para as pessoas que quiserem contar as histórias de experiências que passaram em Coding Dojo, o que acham de fazer Lightning Talk nessas comunidades locais, o que acham de outras experiências que acham legais de fazer, mas eu acho que a gente tem que fazer essas coisas em todos os lugares onde a gente puder ir, e a gente tem o outro convite que fica da gente ver qual é a melhor forma de distribuir isso. Eu, por exemplo, não sei como é no Piauí para fazer um Coding Dojo, mas eu acredito que, por exemplo, se eu tiver um manualzinho do Coding Dojo e entregar para essa pessoa, a gente consegue fazer coisa melhor. E não é simplesmente uma questão de faça dojos. Tem uma coisa também que se você está num lugar que a comunidade é totalmente nova, se você tem um espaço que valoriza essas pessoas novas, que não é só palestra, porque, por exemplo, eu chego aqui e falo, eu vi uma palestra em 2012 de um cara que tinha começado na comunidade Python em 2007, sei lá, né, em 2005, parece que é uma coisa assim, eu tô aqui contando história velha para vocês, né? Nessas outras experiências, a ideia não é contar história velha, é contar história nova, né? E fazer a história da comunidade uma história nova a partir das interações que a gente pode criar. Acho que é isso, obrigado, agradeço a todos que vieram.